Está começando Notícia Entrevista, que é o seu programa diário de entretenimento, e a gente busca sempre levar para você de casa histórias inspiradoras. E hoje não é diferente. Hoje a gente vai conhecer a história de uma mulher, mãe, empreendedora, jornalista no meio do marketing e especialista em contar histórias. Ela está lançando um livro contando a história da tia bisavó dela, que não é nada mais, nada menos do que a primeira mulher no Brasil e em toda a América Latina pilotar um avião, tirar um brevet, isso em 1922. Na época as mulheres nem tinham carta de motorista, de dirigir carro. É uma mulher inspiradora. Ela e a sobrinha bisneta dela, que é a Beatriz Ogaib. Primeiro, quero te agradecer por você vir até nós para contar essa história, contar a história do seu livro. Muito obrigada. E eu sei que na sua família tem mulheres incríveis, né? Mulheres inspiradoras, mulheres muito fortes. Você acredita que é um pouquinho da herança, do DNA da sua bisavó? Apresenta ela pra gente, conta um pouquinho da história dela pra gente. Eu espero que seja. Eu espero que esteja no meu DNA. A Teresa, ela era a tia da minha avó paterna. Uhum. Ela é de uma família italiana, chegou no Brasil, na verdade ela não chegou, né? A família chegou no Brasil, uma irmã dela nasceu no navio ainda, então uma irmã dela chama Marina, a que vem do mar. E ela nasceu no Brasil, na capital de São Paulo. E ela era uma mulher muito doce e ao mesmo tempo muito decidida, sabia o que queria e foi atrás do que queria. Né? Ela teve coragem de peitar o machismo, a sociedade, a cultura da época, que hoje em dia eu não consigo nem imaginar. Né? Eu acho bem difícil a gente conseguir imaginar o que as mulheres sofriam, o que elas passavam, a jaula que elas viviam. E ela quebrou essa jaula e resolveu pilotar um avião e foi. Com quantos anos? Quantos anos ela tinha quando ela começou? Ela começou a aprender por volta dos 17 anos. Novinha! Em 1921. Ela simplesmente... Eu não vou contar muita coisa, porque tem que estar no livro, né? Mas assim, isso vocês vão achar na internet, porque o grande lance do livro é trazer coisas que... Tem muito pouca informação sobre a Teresa na internet. Foi uma das coisas que me motivou a escrever, porque uma mulher que teve uma importância tamanha, né, na aviação nacional, no movimento feminista do Brasil, enfim, ela fez coisas históricas para o país, então eu quis trazer muito mais informação do que tem. Mas na internet tem essa informação, ela simplesmente viu algo no céu, primeiramente ela achou que fosse um pássaro, não era um pássaro, era um avião, e ela falou, eu quero fazer isso. Uau! E ela foi atrás do que ela queria e resolveu voar por meios próprios, assim, né? Ela teve apoio dos pais? Não, o pai dela primeiro achou que ela estava maluca da cabeça, né? Com certeza. Ela tinha acabado de se formar numa escola, eu não lembro o nome, mas era uma escola que ensinava costura, essas coisas, bons modos, né? Essa coisa. Formava mulheres para casar. Esse era o futuro de toda jovem, né? Sim. Naquele tempo, encontrar um bom marido. E ela não, ela quis voar, o pai achou que ela estava maluca, ela foi lá e rifou um objeto de valor para ela, que eu também vou deixar para vocês descobrirem no livro. Aí teve uma surpresinha no meio dessa rifa, e aí ela conseguiu pagar as aulas por conta própria, peitou o pai, peitou a mãe, peitou os irmãos e foi. Você já desde pequena você ouvia falar da Teresa na sua família? Como que começou? Porque ela conta história para marcas, né, para empresas, enfim. Como foi contar a história de alguém da sua própria família? Buscar essas informações, ir atrás disso? Na verdade, desde pequena eu sei que eu tenho uma tia bisavó que foi a primeira aviadora. E eu sempre fui muito ligada a essas causas, eu não digo nem feministas, eu acho que ligada à igualdade entre homens e mulheres e sempre tive muito orgulho disso. Mas não era assim um assunto principal, né? Afinal, ela é minha tia bisavó, então tá um pouco distante.
Eu até me arrependo porque eu convivia muito com a minha avó paterna, mas eu era muito criança. Então eu não tinha maturidade para perguntar, porque se fosse hoje eu teria perguntado muita coisa. A minha avó morou com a tia dela. Ah, que demais. Então a minha avó tinha muita informação, né? Muita coisa tá na memória do meu pai, dos meus tios, que ajudaram a construir essa narrativa. Eu lembro que era uma história falada, eu lembro de estar em casa, por exemplo, e chegar peças de avião, de madeira, com foto dela. Olha que demais. Eu lembro disso. A gente tem a cadeira de balanço, que era dela. Meu pai tem outros objetos que eram dela. Mas assim, nunca imaginei que eu fosse escrever o livro. Mas aí eu fui crescendo e foi ficando meio óbvio. Eu fiz jornalismo, eu sou a única da família que seguiu para essa carreira da comunicação. Eu conto histórias variadas e foi ficando latente em mim, porque eu sempre tive o sonho de escrever um livro e eu falei, cara, o primeiro livro tem que ser dessa mulher. Uau, começou muito bem. Inclusive ela que me deu a coragem para ir atrás do meu sonho, né? Que é escrever livro, que é contar outros tipos de história que não sejam no marketing ou no jornalismo necessariamente. Eu vi nas suas redes sociais que você viajou bastante, que você voou bastante para escrever esse livro, para pegar informações. Conta um pouquinho da sua experiência na busca das informações. Foi difícil e ao mesmo tempo foi divertido, porque buscando informação sobre ela, eu acho que eu acabei encontrando informação sobre mim. Nossa. É muito louco, né? Mas ela é uma mulher que viveu muita coisa e você acaba fazendo algumas reflexões daquilo que você está vivendo, enfim. Tinha muita coisa, tem muita coisa que eu chamo de arquivo familiar, então fotos, certidão de casamento dela original, certidão de nascimento dos irmãos italianos, registro de empreendimento, coisas sobre o marido dela. E como eu disse, não tinha muita coisa na internet. Então assim, eu tive o trabalho de checar tudo que tinha na internet e tinha muita informação errada. Verdade! Sobre ela. Além de ter pouca, tem informação errada. Aí eu tive que ir em busca das informações corretas, o tempo inteiro falar com os meus tios, com meu pai, que são as fontes mais próximas dela nesse momento. Fomos atrás de um casal de vizinhos dela numa época e foi muito louco, porque eu fui fuçando e fui vendo a necessidade de me aproximar mais do universo dela. E aí foi quando eu decidi voar. Me conta essa experiência. Eu amo ar. Eu amo ar, eu sou do signo de Libra, então pra quem acredita vai entender. Sim. Mas é muito engraçado, porque eu tenho medo de muitas coisas, mas medo de altura e medo de voar, não. Então isso eu acho que tá no DNA. Com certeza, herdou dela. Isso eu acho que tá no DNA. E eu falei, gente, como que eu vou falar da experiência de uma mulher voar se eu não tenho a mínima noção, né? Tudo bem, a gente... já voei de avião, mas avião grande, comercial, e ela voava num teco-teco. Verdade, né? Era um teco-teco, né? Tinha acabado de ser criada aí a ideia de um avião. E aí imagina, Santos Dumont era vivo. Então, verdade. Muito pra trás. E aí eu fui atrás de um aeroclube e de um avião que se assemelhasse ao que ela voava. Obviamente que eu não consegui chegar tão próximo, porque o avião que ela voava mesmo tá num museu. Olha, então não demais. dava, eu falei com o museu, peguei todas as informações, o museu é no Rio de Janeiro, mas eu cheguei bem próximo disso, voando num avião bem pequeno que ele é usado até hoje para ensinar novos pilotos, né? E eu fui, e por incrível que pareça, eu não senti medo nenhum. E a hora que eu tava lá, eu falei, gente, eu sou filha não, né? Eu sou parente dela mesmo, tá? O que você sentiu lá? Uma emoção muito grande, porque assim, esse livro são 3 coisas em uma, né? Então, é a história de uma pessoa muito importante, independentemente dela ser da minha família. É uma história que merecia ser contada por qualquer pessoa. Sim. Calhou de ser contada por uma pessoa da família. E além disso, é um sonho meu, né? Era um sonho meu poder contar histórias através de livros. Apesar de eu trabalhar com meio digital, eu acredito em livros. Sim, com certeza. Então, misturou tudo lá no alto. É uma coisa muito louca e eu fiquei pensando o orgulho que ela poderia sentir de tudo que estava acontecendo, não de mim especificamente, mas de olhar os aviões, de olhar as mulheres pilotas. Hoje eu tenho uma amiga que está no livro, inclusive, que é piloto de avião e que me deu uma aula em um simulador. Então eu fiz... Nossa, deve ser delicioso. O voo mesmo e fiz o voo no simulador também, que é onde eu pilotei mais e tive um pouco mais de noção do que é. E é incrível,
eu sou mais fã dela depois que eu fiz isso. Que legal. E você vê um pouco dela em você? Eu vejo muito, na verdade. Eu acho que ela foi bem mais corajosa. Acho que ela era muito corajosa de uma forma que eu almejo ser. E muito à frente do tempo dela, né? Completamente à frente do tempo. E aí eu me identifico, porque muitas coisas eu sempre foi uma característica minha, eu enxergar um pouco além, enxergar tendências, enxergar as coisas que ainda não são realidade e as pessoas olharem pra mim e falarem, não, o que você tá falando? E eu sou muito sonhadora. E não sonhadora de ficar pensando em coisas impossíveis, mas para muitas pessoas aquelas coisas são impossíveis. Então eu acredito que sim, que isso possa ter vindo dela, apesar de que a minha mãe é assim e eu tenho muita mulher na família que é assim. Que assim, que gostoso. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas na volta eu quero saber, parece que ela foi injustiçada, parece que tinha aí uma concorrência desleal, eu quero que você conte pra gente. Você de casa não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com Notícia Entrevista e hoje conhecendo a história de duas mulheres inspiradoras. A primeira é a Beatriz Ogaib, que é jornalista e está escrevendo um livro a respeito da história da tia bisavó dela, que foi a primeira mulher no Brasil e na América Latina a tirar o brevet de piloto de avião. Isso em 1922, época que as mulheres nem tiravam carta de motorista ainda. E no bloco anterior, a gente fechou falando que ela foi injustiçada, que na verdade esse livro, além de contar a história dela, que é uma mulher incrível, né, que foi uma mulher incrível à frente do seu tempo, você também estava em busca da verdade. Sim. Que verdade é essa? A verdade é que ela foi a primeira. Sim. Porque por muitos anos, outra mulher teve esse posto, por razões que eu explico melhor no livro. E a minha tia bisavó não era uma pessoa que buscava reconhecimento. Ela estava realizando um sonho, né? Ela estava realizando um sonho, ela não estava aqui para brigar por um lugar, por nada. Então ela não estava atrás de holofote, de atenção. Tem muito mais informação, por exemplo, sobre a outra mulher, sobre ela. E por muitos anos, e ainda alguns lugares eu encontrei como se a outra fosse a primeira. Então eu fui atrás do porquê dessa história. E é um fato inegável e histórico, né? E você conseguiu realmente provar isso, deixar bem claro. Sim. Que foi ela. Sim. Ah, que ótimo. Sim, na verdade assim, já tem, hoje em dia já tem, eu lembro que antes, quando a gente pesquisava, tinha muito menos informação e muitos sites falando que ela não era a primeira. Hoje a maioria você encontra realmente que ela é a primeira, mas eu quis contar a história toda, certo. Que eu acho super importante, porque na verdade, gente, mulher não tem que disputar com mulher. Tem um lance que chama sororidade, né? Quanto mais a gente dá a mão pra amiguinha, mais a gente consegue vencer, avançar, enfim, mais longe a gente vai. E eu acredito que faltou aí um pouco de sororidade, não por parte da minha tia bisavó, e daí todo mundo vai entender, mas por parte do todo ali, né? Então eu achei importante ir em busca disso e mostrar todos os feitos dela. Com certeza. Isso que você falou de sororidade é muito importante, né? Você, ao longo da sua pesquisa, você notou que ela sofreu preconceito de homens e de mulheres também? Muito, e até hoje, assim, teve um veículo, ela participou de um evento muito importante no Rio de Janeiro e ela era a única mulher lá. Nossa. E é muito louco, porque você vê a foto, assim, aquele monte de homem e ela ali. Plena, então, né? Imagina o que era pra ela estar ali. Nossa. Imagina que nem todos concordavam com o fato dela estar ali, né? E depois também ela parou de voar por uma questão, talvez, que, né, eu deixo para cada um concluir, mas que talvez tenha a ver com isso também. Você me disse que ela foi casada, ela se casou. Sim, ela casou alguns anos depois, não vou falar com quem, porque essa história é bem legal também. Uau, fiquei curiosa. O marido dela também foi uma pessoa bem importante, assim, os dois acabaram fazendo coisas muito incríveis juntos. Mas ela parou de voar depois que ela casou. E aí eu também gostaria muito de ter perguntado pra ela, porque é complicado a gente falar da história do outro, sendo que a gente não viveu a história do outro, ainda mais quando é um relacionamento. Ela fez a escolha de parar,
quando você dá uma busca na internet, você vê que o marido forçou ela a parar. Ai, que triste. Na família não é bem essa história que se conta, ela nunca culpou ou criticou ele, mas existe sim alguns indícios de que ela acabou tendo que fazer uma escolha, ou o casamento ou a aviação. Entendi. Ela teve filhos? Ela não teve filhos, ela foi uma mãezona para a família dela inteira. Ela que legal. Era uma grande provedora, a família dela, assim, irmãs, sobrinhos moraram com ela, sobrinhos netos moraram com ela. Ela era uma pessoa que realmente ajudava o próximo o tempo todo. Que demais. Deixa a história mais linda ainda, porque realmente ela não fazia aquilo por ego, né? Ela era assim, que mulher incrível. Esse mulherão. Eu quero muito ler esse livro. Eu fiquei sabendo que várias editoras ficaram muito interessadas em publicar esse livro, com certeza, quem não ficaria? E me fala mais quando, onde, como a gente encontra ele. Olha, foram 3 editoras. O nome dele também. Eu vou falar. Foram 3 editoras para minha surpresa, porque eu nunca tinha publicado um livro e até gostaria de estimular quem quer publicar, quem quer escrever, gente, vai atrás. É difícil, mas existe aí um mercado para as pessoas. E a primeira pessoa que eu fui falar, inclusive, foi uma mulher. E ela me aterrorizou, falou que não dava, que era impossível. Inclusive, eu participei de um edital do governo, então acho importante falar, que é o PROAC, que financiou esse projeto. Então, legal. Eu defendi, né, o porquê desse projeto ser importante. E aí o governo do estado, através do PROAC, a gente está com a editora Europa, que é uma editora muito legal e que está me dando toda a força. A gente vai lançar o livro agora, dia 24 de outubro. O nome do livro é Tereza, Coragem para Voar. Tereza, Coragem para Voar. Amei. A ideia do livro, vocês vão perceber que não é simplesmente uma biografia ou uma super reportagem. É realmente uma forma de estimular as pessoas a irem atrás dos seus sonhos e a voarem, especialmente as mulheres, mas não só elas. Todo mundo pode fazer história, ainda que não seja história como a minha tia bisavó fez, mas contribuir com a história uns dos outros e inspirar outras pessoas. Então, dia 24 de outubro vai estar na Amazon, vai ter versão para Kindle digital, vai estar também no site da Editora Europa e no meu também, Beatriz Ogaib. Beatriz Ogaib, que está passando na sua tela. Muito bacana, eu amei. Queria muito ter conhecido a Tereza, mas que bom que eu conheço a Beatriz, né, que traz esse DNA de coragem, de força e a família toda. Agradeço demais você ter contado a sua história pra gente, eu que ter participado. Até porque, gente, não é a minha história, eu só fui o veículo para contar a história de uma mulher que foi incrível. E a gente precisa contar mais histórias de mais mulheres, de mais pessoas que fizeram coisas incríveis, né? Verdade, é isso aí. A gente vai ficando por aqui, mas você continue ligadinho na nossa programação. A nossa ideia é sempre essa, levar para você de casa histórias incríveis, que inspirem vocês, que ajudem vocês e suas famílias a ter bem-estar, a mais informação. Então continue ligadinho. E a gente volta e se encontra no próximo programa, no próximo Notícia Entrevista. Até lá!